Olá, povo de Deus. Vamos ao nosso devocional diário. Hoje é segunda-feira, dia 19 do mês de setembro do ano 2022. Estamos fazendo a leitura no nosso devocional diário do Evangelho de Mateus. Estamos fazendo a leitura do Sermão da Montanha. Já lemos o capítulo 5 de Mateus, também o capítulo 6. E hoje vamos concluir a leitura do Sermão da Montanha, lendo o capítulo de número 7. Excepcionalmente, hoje faremos a leitura na versão da Bíblia de Estudo de Genebra. As porções que estão divididas aqui na Bíblia de Genebra diz assim: Jesus e a tradição dos anciãos, o que contamina o homem. Vai do versículo 1 do capítulo 7. Aliás, eu estou aqui, desculpa, no Evangelho de Marcos. Vamos para Mateus. Agora Mateus, capítulo 7. A primeira porção tem como título: o juízo temerário é proibido. Vai do versículo 1 até o 5. O versículo 6 do capítulo 7 de Mateus traz o tema: não deis o que é santo aos cães. Do versículo 7 até o 12, Jesus incita a orar. Os versículos 13 e 14 vai falar das duas entradas. Do versículo 15 ao 23, os falsos profetas. Do 24 ao 27, os dois fundamentos. E o versículo 28 e 29 traz o fim do Sermão do Monte. Vamos à leitura? Acompanhe aí na sua Bíblia. O juízo temerário é proibido. Diz assim: não julgueis, para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Lembre que nós já estamos no último capítulo do Sermão do Monte, capítulo 7. O versículo 6 traz o tema: não deis o que é santo aos cães. E diz assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Jesus incita a orar, versículos 7 ao 12. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á.
Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Os versículos 13 e 14 falam das duas entradas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Porta estreita e a porta larga, né? O próprio texto já é autoexplicativo. Os versículos 15 ao 23 vai falar dos falsos profetas. Diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Agora o tema é os dois fundamentos, versículos 24 ao 27, já estamos chegando no final do capítulo 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, aqui já é conclusão, né, do sermão do monte. Então ele começa assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
O fim do Sermão do Monte, versículos 28 e 29, dizem assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Glórias a Deus. Assim concluímos a leitura do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, concluindo o tema do Sermão do Monte, que começou lá no capítulo 5, e o Mestre Jesus veio discorrendo os seus ensinos a multidões, e o seu ensino chega até nós na forma escrita, no Evangelho de Mateus, bênção para nós, para a nossa vida e para nossas famílias. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.